A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Estaremos lendo Juízes, capítulos 11 e 12 e Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 1 ao 26. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de ir até a playlist do projeto para que você possa dar início. Que você seja muito bem-vindo. Juízes, capítulo 11. Jefité livra os israelitas. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: Vem e sê-nos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: Por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefité mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: Porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-ma, pois, agora em paz. Porém Jefité prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jefité: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Arnon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom não se fiou em Israel, para este passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo, e se acampou em Jaza, e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram.
E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos, quantos o Senhor, nosso Deus, desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras que Jefité lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel. Queramim, assim foram subjugados os filhos de Amon, diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o gileadita, por 4 dias no ano. Jefité peleja contra os efraimitas e os gileaditas. Capítulo 12. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefité: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefité lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos e não me livraste da sua mão. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon. E o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subiste vós hoje contra mim para combater contra mim? E ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: Fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam:
Passarei então os homens de Gileade lhes diziam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não. Então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia: Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefité julgou a Israel 6 anos. E Jefité, o gileadita, faleceu e foi sepultado na cidade de Gileade. Ibissã, Elon e Abidom, juízes dos israelitas. E depois dele julgou a Israel Ibizã de Belém. E tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas. E 30 filhas trouxe de fora para seus filhos. E julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibizã e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Iléu, o Piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Iléu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 1 ao 26. Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que num sábado passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse: Nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. A cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. A eleição dos 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. O sermão da montanha. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia:
Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.